Eu sou o Brent Bofis. É bom ter você com a gente. Começamos com uma notícia de última hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à mídia americana que as autoridades capturaram um suspeito pelo assassinato do influenciador de direita Charlie Cook. Agora, falando ao Fox News, Trump disse que havia um alto grau de certeza de que o atirador de Kirk havia sido capturado. Trump afirmou que, abre aspas, alguém próximo a ele o entregou. Charlie Kirk foi morto a tiros em um campus universitário em Utah na quarta-feira. O assassinato desencadeou uma grande caçada humana, com o SDI apelando ao público por informações. Tudo bem, queremos ir direto agora para nossa correspondente em Washington, Janelle do Melau. Ela está acompanhando essa história. Bom dia para você, Janelle. O que mais você está ouvindo? Bom dia, Brent. Este é obviamente um momento extraordinário do presidente do país dando a notícia ao vivo na TV aberta. Então, como você disse, ele afirmou que acreditava com um alto grau de certeza que a pessoa responsável pelo tiroteio de Charlie Kirk havia sido capturada. Ele sugeriu na entrevista em que deu alguns detalhes que achava que foi uma pessoa próxima desse suspeito que o entregou. Ele disse que achava que foi um pai que conseguiu reconhecer o filho e então procurou um agente da lei que conhecia, que por acaso também era ministro. Então, o homem que eles agora detiveram, acredita-se que foi levado sob custódia. Por volta das 23 horas de ontem, ele foi preso em Santa George, em Utah. Esse é um lugar próximo ao Parque Nacional de Zion, a cerca de 400 quilômetros do campus onde Charlie Kirk foi baleado. Então, 23 horas, ou seja, pouco depois da coletiva de imprensa que as autoridades realizaram ontem à noite, às 21h30, quando divulgaram aquele material identificando a pessoa de interesse com imagens aprimoradas e um vídeo que mostra o que aconteceu após o tiroteio, com a pessoa de interesse pulando de um telhado e indo embora. Agora, é claro, Trump alertou que essas informações são preliminares. Ele disse que soube disso minutos antes de entrar no estúdio para sua entrevista ao vivo. Mas ele estava claramente confiante o suficiente para fazer essa declaração. Mesmo sendo uma investigação, é claro que ainda está em andamento. Presumivelmente, o caso de acusação está sendo construído enquanto conversam com a pessoa de interesse. Ok, Janelle, fique na linha. Temos mais para discutir, mas antes, um olhar sobre os acontecimentos desta semana e a morte de Charlie Kirk. Momentos após Charlie Kirk ser baleado, uma câmera de segurança flagra alguém pulando do telhado de um prédio de onde o FBI acredita que o tiro fatal foi disparado. O FBI divulgou o vídeo na esperança de que ele ajude a identificar o suposto atirador. Recuperamos o que acreditamos ser a arma que foi usada no tiroteio de ontem. É um rifle de ferrolho de alta potência. Esse rifle foi encontrado em uma área de mata para onde o atirador havia fugido. O laboratório do FBI irá analisar essa arma. Os investigadores também coletaram impressões de calçado, uma impressão palmar e marcas do antebraço para análise. Charlie Kirk, um ativista de direita polêmico conhecido por suas declarações provocativas, foi assassinado durante um evento em um campus universitário em Utah. Na quarta-feira, seu corpo foi levado de avião para o Arizona, onde ele morava com a família. O vice-presidente J.D. Vance acompanhou o caixão, junto com a viúva de Kirk, Erica. O presidente Trump prestou homenagem ao homem creditado por aumentar seu apoio entre os jovens eleitores. Não tenho dúvidas de que a voz de Charlie e a coragem que ela colocou no coração de inúmeras pessoas, especialmente dos jovens, vão continuar vivendo. Tenho o prazer de anunciar que em breve concederei póstumamente a Charlie Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade. Memoriais estão sendo realizados em todos os Estados Unidos para homenagear o ativista assassinado. Quer dizer, é trágico para ele, mas é trágico para todo o nosso país e para o mundo inteiro que, sabe, se você for se manifestar, dizer o que acredita. Ele acreditava em Jesus, ele acreditava no que quer que fosse, e por isso você vai ser baleado.
Às vezes eu discordava dele ou achava que ele fazia algo estranho ou algo com que eu não concordava exatamente. Mas eu amo ele. Quer dizer, eu amo todo mundo. Mas sou muito fã do Charlie Kirk. Eu achava que ele era um homem muito corajoso e bom. Sinto pena de Charlie, de sua família e das crianças, porque ele estava apenas fazendo seu discurso, seja lá o que fosse, e foi morto daquele jeito, na frente de todo mundo, é muito injusto. As autoridades divulgam essas imagens estáticas do suspeito para ajudar a localizá-lo. Tudo bem, Jamel. A polícia disse que recebeu milhares de dicas e pistas, mais de 7.000. Quero dizer, o que significa essa resposta pública tão grande? O que isso nos diz sobre eficácia? Bem, 7.000 dicas, isso é definitivamente um número muito grande. E isso realmente nos mostra o quanto existe de interesse público em torno desse caso. Inclusive, ouvimos naquela coletiva de imprensa ontem à noite de autoridades policiais que esse número de dicas supera até mesmo o número de dicas recebidas durante o atentado à Maratona de Boston em 2013. Mas isso só mostra que esse foi um caso que envolveu uma pessoa de altíssimo perfil. Todo mundo viu o que aconteceu com ele nas redes sociais. Esses vídeos foram amplamente compartilhados. Mas, diante das notícias de hoje, o que provavelmente podemos dizer é que, bem, o que eles queriam alcançar foi alcançado. Se essa for realmente a pessoa responsável por ter atirado em Charlie Kirk, então o FBI buscou a ajuda do público ao divulgar essas imagens da pessoa de interesse. As dicas começaram a chegar em massa. Presumivelmente, muitas outras chegaram depois daquela coletiva de imprensa em que divulgaram ainda mais imagens e o vídeo. Então, no final das contas, podemos ver que se era isso que eles estavam tentando alcançar, se realmente encontraram a pessoa certa. Então, o que eles queriam fazer realmente funcionou. Jamel, o assassinato de Charlie Kirk, a gente sabe que trouxe de volta a atenção para a polarização da política nos Estados Unidos. Violência política nos Estados Unidos, quão perigosa é a situação no país neste momento para as figuras políticas? Certamente parece que a violência política está realmente se tornando cada vez mais visível neste país. Vimos tantos incidentes só nos últimos anos. Vimos essas tentativas de assassinato contra Donald Trump. Em uma história mais recente, em junho deste ano, vimos o ataque contra legisladores estaduais democratas em Minnesota. Também vimos o ataque incendiário à casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Então, claramente parece haver um ambiente em que a violência política está aumentando. E, de fato, há até números da avaliação de ameaças da polícia do Capitólio dos Estados Unidos. Tenho-os aqui para você. Eles dizem que há quase 10.000 investigações de avaliação de ameaças em andamento somente em 2024. E esse número dobrou em relação a 2017. Então não é apenas um sentimento. Parece ser apoiado pelos números. Sim, são números incríveis. Sei que Charlie Kirk está sendo tratado como um herói nacional pelo governo Trump. Janelle, talvez você pudesse nos dizer o que ele representava para aqueles que não concordavam com suas convicções políticas? Sim, ele está sendo tratado como um herói nacional pelo presidente Trump. Sabemos que ele era muito próximo do círculo íntimo do presidente Trump. Ele foi fundamental na ascensão do presidente Trump. E claro, de forma análoga, você tem o outro lado do país que talvez por não apoiar o presidente Trump também não apoia Charlie Kirk. Então você também vê isso nesse nível muito elevado de retórica que temos observado. Vimos muita coisa feia. Então podemos dizer que nas redes sociais e nos comentários públicos, vimos muitas figuras da direita tentando culpar a esquerda por esse aumento da violência política. Acho que você também percebe que em alguns cantos bem obscuros da internet, há figuras da esquerda que até comemoraram o atentado contra Charlie Kirk. Então, nesse ambiente profundamente polarizado e considerando o quão notório Charlie Kirk era, há um grau muito alto de politização aqui. E não parece realmente que, apesar dos apelos para baixar o tom, isso esteja de fato acontecendo.
Ok, Janelle, aguarde um instante. Voltaremos para você em um momento. Mas queremos continuar com a ideia de polarização e violência política nos Estados Unidos. Perguntamos a Ethan Berman, professor da Loyola Law School em Los Angeles e comentarista político, perigoso para os políticos. Ele disse: Bem, eu acho que, no geral, as figuras políticas em si não estão em mais perigo hoje do que estavam ontem ou anteontem. O que tem acontecido nos últimos anos, se não na última década, é essa polarização extrema. A retórica, as redes sociais, sem dúvida, contribuíram para esse tipo de divisão porque, em especial, os boatos sem controle, o alarmismo e os ataques àqueles com quem podemos discordar, muitas vezes potencialmente alimentados e enfatizados por adversários geopolíticos numa tentativa de enfraquecer as democracias ocidentais e os próprios Estados Unidos, realmente chegaram a um nível em que até mesmo alguém como eu reduziu a quantidade de debates e engajamento político que faço publicamente. Quanto mais nossos líderes políticos. Quero dizer, veja, tivemos a senadora estadual de Minnesota, Melissa Ortman, e o marido dela, que também foram assassinados há cerca de 2 meses ou menos. Tivemos o marido da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, atacado em sua própria casa. Realmente parece que a temperatura está mais alta de novo. Parece que há pessoas nas extremidades de ambos os lados que estão alimentando essa retórica em torno da violência. Eu condeno totalmente a violência. Eu considero tudo isso que aconteceu, seja com o Charlie Kirk de forma tão trágica ou com a senadora estadual. É anti-americano recorrer à violência política só porque podemos discordar de alguém. O Ethan Berman estava aqui conversando com a gente mais cedo? Se você está chegando agora, está a DW News e temos notícias de última hora. O presidente dos Estados Unidos disse que um suspeito do assassinato de Charlie Kirk se entregou. Estamos com minha colega Janelle Dunmilau em Washington. Ela acompanha a história. Janelle, se puder atualizar, especialmente quem sintoniza agora. Conte o que sabemos. Com certeza. Então, hoje de manhã vimos o presidente Trump participar de um programa da Fox News e anunciar que havia um alto grau de certeza de que as autoridades conseguiram prender o atirador, que matou Charlie Kirk. Então ele disse que havia um suspeito sob custódia. Ele disse que achava que foi alguém próximo à pessoa de interesse que conseguiu entregá-lo. Ele disse que achava que foi o pai do suspeito, que então reconheceu o filho a partir dos materiais que o FBI divulgou. Entrou em contato com um agente da lei que ele conhecia pessoalmente, que também era ministro, uma figura religiosa, e que essa pessoa de interesse foi detida ontem à noite por volta das 23 horas, ou seja, pouco depois da coletiva de imprensa que as autoridades realizaram às 21 horas e 30 minutos para divulgar essas imagens e vídeos aprimorados do suspeito após o assassinato de Charlie Kirk. Então, acredita-se que o suspeito tenha sido preso em Santa George, que fica perto do Parque Nacional de Zion, em Utah, a cerca de 400 quilômetros do campus. Então, é claro, nos disseram que essas informações são preliminares. Ainda assim, haverá outro briefing das autoridades policiais, onde presumivelmente saberemos mais, mas essa é a situação no momento. Ok, Janelle Dunmilau com as últimas novidades em Washington. Janelle, excelente reportagem sobre esta notícia.